Oi, gente, mais um episódio do People Tech. Eu sou a Cari Silveira e estou aqui com uma pessoa que vai trazer vários insights sobre marketing, SEO e um pouco sobre também, ou muito, sobre mudanças no comportamento dos consumidores e como é que a gente faz para ter um time de marketing mais integrado, mais estruturado e entregando mais resultados também. Ela que vem de uma longa história, de uma longa trajetória nessa área. Estou aqui com a Marcela Merigo, ela é diretora de SEO da NP Digital. Marcela, adorei você ter topado essa conversa e com certeza a gente vai gerar muitas reflexões em todo mundo que está nos ouvindo e só tenho como agradecer você estar aqui com a gente. Eu que Aproveita e se apresenta e conta um pouquinho da sua história. Eu que agradeço o convite, Karen. É um prazer estar fazendo parte desse podcast. Eu particularmente adoro podcast, consumo muito e eu sei que toda troca aqui a gente acaba saindo com mais do que a gente chegou, né, normalmente, então estou bem animada. Prazer, gente, eu sou Marcela Merigo, eu trabalho como diretora de SEO é Search Engine Optimization, então a gente faz otimização para os mecanismos de busca, como o Google é o maior deles, mas vou falar um pouquinho sobre as transformações que a gente está vivendo nesse mercado. Eu trabalho na NP Digital, que é a agência cofundada pelo Neil Patel. Neil Patel é um dos maiores nomes do marketing no mundo, ele é, assim, bastante reconhecido, principalmente nos Estados Unidos e Europa também, aqui no Brasil também já vem palestrando há vários anos. E a agência ela é global, a gente está presente em 20 países, atuando em diversas frentes do marketing digital, não só SEO, que é o time que eu lidero, eu tenho um time de mais de 50 pessoas com diferentes habilidades nessa empresa para trabalhar com diferentes tipos de companhias. E a gente também trabalha com a frente de mídia, conversão e dados. Então, é isso. Um pouquinho da minha história profissional e da pessoal. Eu sou nascida em São Paulo, mas eu brinco que eu tenho rodinha no pé como uma boa sagitariana, então já morei em alguns lugares diferentes, já morei em Florianópolis, já morei nos Estados Unidos. Vira e mexe eu dou uma fugidinha que o trabalho remoto me permite, então trabalho de diferentes lugares. Isso é uma coisa que me motiva bastante no dia a dia. Muito bom. Olha, eu não sabia que seu time estava 100% remoto. Nosso time, a empresa nasceu 100% remota. Muita gente não sabe. O Brasil, pelo fato de o Neil Patel ele é inglês, mas sempre morou nos Estados Unidos, então é praticamente americano, mas a origem é inglesa, com descendência indiana. Muita gente acha que a empresa nasceu lá fora, mas a empresa nasceu no Brasil, a partir de uma sociedade de 3 mineiros que já trabalhavam com marketing, com agência e seguiam muito as boas práticas do Neil Patel. Uhum. E aí, quando a empresa nasce aqui no Brasil, ela nasce 100% remota, com uma cultura, assim, muito forte de liberdade e responsabilidade. Então, desde o começo, a gente brinca que a gente quase criou o trabalho remoto, porque isso foi em 2016. Eu entrei logo no começo da empresa, em 2017. Então, a nossa cultura tem muito forte isso. Claro que é sempre importante a gente ir atualizando e aprimorando Sim. questão de valores e tudo mais, mas isso já nasceu muito forte. Numa época que o trabalho remoto ninguém abria a câmera, usava Skype, praticamente não existia Slack. Se existia, assim, quase ninguém usava ainda no Brasil. Então, já faz um bom tempo, assim, que eu trabalho com remoto. 100% remoto, mas a gente tem encontros presenciais, reuniões presenciais em empresas que a gente trabalha também. Massa, bem legal. Olha, eu não sabia dessa história e depois a gente vai ter que trocar figurinhas sobre isso, porque a Impulso ela também nasceu 100% remota. E Legal. eu costumo dizer que quando ninguém falava em remoto, a gente era remoto lá em 2010. Olha só. E olha só, a gente usava Skype, nós já tínhamos a cultura de câmera aberta e a gente já usava Slack também. A Que gente, bom. Precursores pois mesmo. é, e eu acho legal ouvindo a sua história, porque eu fico muito feliz em ver empresas que de sucesso, 100% remoto. Quando a gente nasce em remoto, eu acho que acaba sendo mais fácil.
né? Eu vejo aí nos nossos clientes o desafio, né, de sair do presencial para o remoto, a gente viu isso na pandemia, mas eu acho que quando a gente traz o remoto como um valor forte na cultura, tudo dá certo. A Eu gente acredito que são aprende. desafios diferentes. São, E aí, são às vezes, desafios as diferentes. empresas querem se adaptar para o mesmo desafio, só que os desafios são diferentes São, de quem nasce são remoto e de muito. quem precisa se adaptar ao remoto. Então, claro, existem Sim, diversos sim. desafios, né, para quem também nasce remoto, a questão da construção de cultura, dessa presença ali nas reuniões, garantir que as pessoas não estão fazendo milhares de outras coisas ao mesmo tempo, como que você conecta de verdade. Então, são coisas, inclusive, que a gente vem trabalhando ao longo do tempo ali na NP. A gente trabalha muito. Você trouxe aí o valor da liberdade, da responsabilidade, e é isso. Né? O remoto ele exige um autogerenciamento muito forte, não só a empresa gerir melhor tudo, tempo, recurso, né, pessoas, processos, mas das pessoas a gente precisa de muita responsabilidade, muito autogerenciamento Sim, eu tenho também. uma reflexão assim, que eu costumo provocar quando alguém me diz, o remoto é mais difícil para criar cultura e etc. Claro que são, como eu falei, são desafios diferentes, mas é a provocação que eu coloco, ele é mais difícil para quem? Talvez é para a liderança, porque a liderança precisa liderar de uma forma diferente que ela lidera no presencial. E aí, às vezes, eu acho que as pessoas não enxergam isso, ou são questões de perfis de pessoas, às vezes, também. Eu acho que tem, eu acho que, olha, a gente vai voltar pro tema, mas vamos terminar isso aqui. Eu acho que tem um ponto, concordo com você, eu acho que a liderança ela precisa ter uma mentalidade diferente, né? As empresas que estão no presencial e que carregam uma mentalidade de controle, por exemplo, ela dificilmente vai conseguir migrar fácil para o remoto, porque o remoto significa eu não tenho controle, né? Eu não tenho aquele controle, eu não estou vendo as pessoas ali, eu não sei quem está trabalhando efetivamente. Aí a gente começa a ver as empresas criando ferramentas de controle, de movimento de mouse, de câmera, todas essas coisas. E eu costumo dizer que é a ilusão do controle, né? Como se no presencial nós líderes estivéssemos. Só porque a pessoa está ali na frente do computador, ela está conectada comigo. Não, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa. E eu gosto de dizer também que uma reflexão que a gente fez aqui na Impulso, o nosso remoto deu certo porque a gente quis desde o dia zero. Então, E isso tipo, a partiu da gente liderança, eu imagino. partiu da liderança. A gente queria ser remoto e não existia para a gente a possibilidade do presencial. Então, a gente nunca sofreu por não ter presencial. Né? Por exemplo, Kari, você não sente falta de ir com o time se encontrar no café, comer um pedaço de bolo? Não, porque a gente tem isso na empresa. Eu me conecto com as pessoas. Mas, pô, se um dia a gente tiver a oportunidade de se encontrar para comer uma fatia de bolo, massa, vai ser perfeito. E a gente faz isso. Mas a gente não faz, vamos trabalhar assim, porque precisamos trabalhar presencialmente juntos. Não, a gente quer se encontrar para criar Perfeito. relacionamento, para se conhecer. Né? Então, observe, a gente consegue rodar uma empresa com 300 pessoas sem eu estar com isso na minha cabeça. Olha, preciso colocar o time presencial, preciso encontrar presencial, preciso fazer o presencial. Roda uma dinâmica e termina. Se tivesse sido presencial, essa dinâmica seria perfeita. Não, ela foi perfeita porque a gente conseguiu rodar remotamente da melhor maneira possível. Então, acho que por isso que assim, eu concordo com você, são desafios diferentes. Quem nasce presencial, quem nasceu remoto, quis ser remoto, é completamente diferente do desafio de eu nasci presencial e eu preciso ou quero, né, virar a chave para o remoto. São desafios Sim. bem diferentes, bem diferentes. E aí eu te pergunto, como é gerenciar um time 100% remoto de marketing? Legal. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala de liderança, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu paro e penso, uau, 50 pessoas, 50 vidas e seus entornos,
eu dou uma leve surtada e depois eu volto para o meu eixo, porque é uma responsabilidade muito grande. E como que eu volto para o meu eixo? Eu tenho, assim, um mantra que é a constância. A liderança é dia a dia, liderança é exemplo e fazer o meu melhor todo dia. Então, assim, a cada dia eu quero estar um pouco melhor para apoiar meu time, para criar um legado junto com eles. E, claro, atingir os resultados que a gente precisa atingir. Então, tem toda essa questão emocional, óbvio, da responsabilidade da liderança. E aí, quando a gente fala de remoto, existem alguns pilares que são, assim, extremamente importantes. Talvez até você, assim, você vai criando casca também para entender o como errar menos. Mas já errei muito em relação a isso. O primeiro deles é pessoa. Eu entendo que hoje existe um perfil, sim, de pessoa que está mais adaptada ao trabalho remoto ou que tem mais Sim. adaptabilidade para se adaptar. Pode ser que a pessoa ainda tenha menos anos de experiência, às vezes, e, enfim, vai ser contratada por uma função júnior, claro, mas existe já um perfil de pessoa que ele tende a se adaptar mais fácil. Então, pilar pessoas, muito importante, você ter o perfil ali que é mais adaptável e que você ter a pessoa certa no lugar certo. Então, constantemente eu vou fazendo esse exercício junto com o meu time. O segundo pilar são processos, porque, assim, não tem como eu ficar no microgerenciamento, nem eu, nem as lideranças que respondem para mim, né? Eu tenho um Sim. time, eu atuo como diretora e tenho as gerências e as coordenações. Então, é um time bastante até verticalizado a nível de função, mas claro que culturalmente a gente é bem horizontal ali, não existe última palavra de alguém necessariamente. Então, a gente cria processos com o desafio de que esses processos não engessem, mas são processos que dão sustentação ali para que o trabalho de marketing, a gente entrega como um produto ali na NP Digital, o trabalho de SEO, ele seja feito com a mínima, né, um padrão mínimo ali de qualidade, claro, uma metodologia que segue a metodologia que a gente desenvolveu globalmente. Então, existem processos que dão essa sustentação e, inclusive, quando a gente para e pensa assim de inovação, a inovação é mais rápida também quando a gente consegue criar processos. Mas os processos, claro, eles não são, eles não vêm antes das pessoas e eles não vêm antes de foco ali no resultado, visão estratégica. E o outro pilar é o pilar de tecnologia. Como a gente usa a tecnologia, porque no remoto ele literalmente não existe sem a tecnologia. Então, quais Sim. são as ferramentas que a gente consegue dar mais fluidez para esse trabalho, quais são as ferramentas que a gente consegue se conectar melhor, a gente consegue, no nosso caso, a gente atende clientes, então se conectar com os clientes e fazer esse trabalho fluir. Existem muitas ferramentas de marketing também, então a gente garante que a gente está usando as ferramentas que são as mais confiáveis e que vão trazer os melhores dados possíveis, porque marketing tem muito essa conexão, a gente trabalha embasado em dado também. Então, de maneira geral, é isso. Mas nada vai, assim, suprir o fator humano, que são algumas habilidades que eu acredito que a gente vai falar daqui a pouco. E essa é um pouquinho da nossa forma de trabalhar. Aí tem a questão de rituais. A gente tem muitos rituais que alguns já são de mais anos, outros a gente vai testando coisas novas que focam em integração, em fazer o conhecimento fluir, porque não tem aquele negócio do vem aqui rapidinho, deixa eu sentar no meu computador. Mas, por exemplo, a gente não tem isso, mas a gente tem um ritual de shadowing, que é um ritual de sombra. Então, a pessoa que é nova na empresa, a gente tem todo um processo de onboarding. E uma dos rituais que fazem parte desse onboarding é a pessoa sentar junto com o outro online, né? E acompanhar o outro fazendo aquela atividade que ela futuramente vai fazer. Então, existem diversas possibilidades que você vai adaptando pro Sim. remoto. Não, muito bom e legal essa. Aqui na Impulso a gente chama de carona. Quando chega alguém novo, a gente bota uma carona Melhor já em português, né? durante o tempo, justamente para isso, né? Porque a pessoa precisa aprender a dinâmica da empresa, como as coisas acontecem. Você falou um contexto que eu acho fantástico, que você atribuiu à liderança, que é previsibilidade.
né? O líder, ele precisa ser previsível. O meu time precisa saber como eu vou lidar com determinados contextos, senão eu estou o tempo todo colocando o time no contexto de perigo. Se ele não Uhum. sabe como eu vou lidar com erro, com acerto, com ausência, né, com a não entrega, seja o que for. E uma coisa também que eu acho bem interessante é esse foco em pessoas, processos e ferramentas, né? Sem remoto a gente não faz isso. Sem isso a gente não faz o remoto. E eu gosto de dizer, nesses 14 anos a gente vem experimentando muitas coisas no remoto, é que o remoto ele exponencializa o que tem de bom e ruim na empresa presencial. Se a empresa não tem bons rituais, se ela não contrata bem, se ela não tem bons processos e boas ferramentas, ela vai ter muitos problemas no remoto. Sim, isso eu acho que Porque a fica gente não muito mais consegue visível. trabalhar sem uma estrutura, justamente porque você falou, o dia precisa ser previsível. Né? Senão, sem previsibilidade, você não tem flexibilidade do remoto, liberdade do remoto. Se cada hora pipoca uma agenda de reunião, para mim. Né? As pessoas precisam começar o dia mais ou menos sabendo, olha, quarta-feira já tem aquela reunião que tem toda quarta-feira, sexta-feira tem aquela entrega que tem que entregar toda sexta, né? Tem a daily todo dia. Né? Olha, todo final de mês tem essa reunião que já está na agenda de todo mundo. E com Sim, isso as pessoas elas conseguem flexibilidade, liberdade. Olha, eu posso ir ao médico aqui e depois eu fico até mais tarde. Olha, não perfeito. estou bem, né? Então não posso faltar aqui porque eu tenho aqui, consigo me reorganizar usando do jeito que eu pensar para garantir a minha entrega. Então, sem previsibilidade, a gente não tem remoto. Eu preciso de uma estrutura, né? Que, ok, flexível, mas né, arrumadinha para que todo mundo saiba como é que começa a semana, como é que termina a semana, onde é que eu encontro as coisas. Muito legal. E aí, voltando para o marketing, a gente sabe que o mundo está mudando brutalmente, né? E o time de marketing, então, deve estar aí arrancando Enlouquecendo de leve. os cabelos com tanta mudança. A gente tem advento de IA, então a gente já pode produzir um monte de conteúdo usando IA. E aí, como é que fica o caráter humano disso? Como é que a gente se diferencia? A gente tem os times de marketing, acho que cada vez mais estão sendo integrados ao negócio, com KRs e metas e objetivos de negócio, de apoio forte a tudo da empresa. E eu vejo os times de marketing mudando muito a sua carinha. Quando eu olho para o time de marketing de antigamente e o de agora, a gente vê uma necessidade de skills completamente diferentes, de uma velocidade diferente, de uma entrega diferente. E eu queria puxar já um pouquinho sobre isso. O que mudou É para muito os times de curioso marketing? quando a gente compara, claro que é bom sempre estabelecer alguns parâmetros de anos, mas existe uma visão um pouco assim alinhada entre diversos profissionais que eu venho tendo trocas e a minha própria visão de que existe uma mudança, mas que existe também um resgate do passado, quando a gente fala de habilidades. Por Olha, quê? Se a gente para olhar o que aconteceu na história, assim, do marqueteiro, a gente teve a era muito forte ali de branding e a era ali de uhum, campanhas publicitárias milionárias e muita dificuldade de mensuração e de atrelar isso ao resultado de negócio. A gente viveu mais recentemente a era que a gente chama de a era da performance, em que assim eu consigo metrificar tudo, o tagueamento do joga para cá e a jornada, aquele pensamento de funil, eu metrifico onde ele começou, onde ele terminou, eu atribuo a cada canal orgânico, pago e por aí vai, e-mail, eu atribuo um resultado específico. E isso a gente foi assim de um perfil de profissional para um outro muito extremo, de maneira um pouco generalizada, claro, ainda existem as frentes, óbvio, de marca muito forte, brand, mas assim, teve esse boom muito forte. E aí hoje a gente enxerga que assim, isso está chegando numa visão de uma necessidade de um balanço mais saudável, em que eu preciso construir marca, fazer branding, eu preciso fazer campanhas
sim, grandes, que demandam de um investimento às vezes alto e que talvez eu não consiga mensurar, né, todos os passos e resultados disso. E eu também preciso fazer a parte de performance. Então a gente está chegando num momento, já estamos vivendo assim um momento de mais consciência sobre a importância dos dois marketings, vamos chamar assim, que a gente até existe o conceito de brand performance. Então é o branding atrelado à performance para que a gente não fique ou só ali no pensamento de números, analítico, e que a gente tagueia tudo, só que a gente esquece do pensamento criativo e construção de marca e grandes campanhas, ideias. No final, o marketing, a essência do marketing é essa, são ideias que vão posicionar ali a marca e atingir resultados de negócio. Então, assim, de forma bem generalizada, esse é o contexto macro. E aí, existem transformações que estão acontecendo em diversas frentes. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, que é o lado da busca, o lado de search, que ele está sendo muito impactado por mudanças como os hábitos de consumo de informação das pessoas. Então, as pessoas, majoritariamente, até não muito tempo atrás, elas iam lá no Google e faziam todas as buscas dela nesse maior buscador, que ainda é o maior buscador. Mas hoje a gente já sabe que existem outros comportamentos. A pessoa pode abrir o TikTok, fazer uma busca, ela pode ir ali no chat GPT, e também pedir para o ChatGPT resolver um problema ali da vida dela que ela tenha. Então, a gente está passando por um momento que ainda é cedo, mas assim, que provavelmente a gente vai ver isso mais em dados, cada vez mais, que é a pulverização das buscas. Então, esse mercado de search, ele está sendo transformado e está se tornando um ecossistema mais fragmentado. Antes, quando a gente falava de fazer SEO, de otimizar para busca orgânica, crescer organicamente, a gente falava majoritariamente de Google. E agora o fato é que as marcas precisam pensar além da busca do Google, elas precisam pensar na busca dentro das redes sociais e dentro dos mecanismos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, que é o maior deles hoje, né, o mais usado, mas diversos outros também. Então, a IA, ela acelerou muito vários processos também, que vem impactando tanto a nível de marketing, do como fazer o marketing, porque o meu consumidor lá do outro lado está se comportando de formas diferentes, como na forma como eu posso trabalhar. Então, eu posso usar diferentes ferramentas para também entregar o resultado que eu preciso ali. Tentando escolher uma das esferas aqui, porque são muitas de transformações. Sim, sim. E acho que é basicamente isso, assim, se eu pudesse resumir. Tentando resumir. Não, muito legal. E aí, com tudo isso, eu sei que o time de marketing está mudando, mas a gente vê também a necessidade de novas habilidades em todo mundo, né? Inclusive na adoção de IAs para acelerar determinado trabalho. E ao mesmo tempo eu penso, ok, a gente está aí gerando um monte de conteúdo através de IA, fazendo várias estratégias usando IA, mas como é que a gente se diferencia, né? Porque a gente vê hoje em dia tanta coisa legal nas redes sociais, mas também muita coisa igual. E o desafio das empresas se conectarem com os usuários dessas redes sociais para que elas sejam encontradas, para que ela se posicione em relação à sua marca, para que elas sejam amadas de alguma forma, né, e consigam gerar resultado. E aí, como é que a gente faz para se diferenciar no meio de tanta coisa boa e não tão boa nas redes sociais? Perfeito. É um desafio cada vez maior, porque a gente tem que lembrar do contexto a gente chama de o baixo expande a atenção, a baixa possibilidade de atenção. Hoje, uma Sim. marca de um segmento, por exemplo, falando qualquer coisa aqui de roupa, ela vai disputar também com uma marca de um outro segmento, porque ela disputa a atenção também. Então, além da diferenciação, eu preciso capturar essa atenção porque eu quero comunicar minha diferenciação. Só que para eu comunicar minha diferenciação, eu preciso que alguém esteja atento ali com a presença
para ela entender a diferenciação. Então, assim, é um desafio muito grande, que antigamente as pessoas estavam com menos possibilidades de telas enfim, vida diferente, dinâmica de vida. Então, eu preciso pensar tanto em como capturar a atenção, como em comunicar essa minha diferenciação. E aí, quando a gente fala de diferenciação, eu acredito muito que é o fator humano que vai fazer a grande diferença nessa diferenciação. Existe uma sigla que o Google traz nos guias que ele divulga em relação ao trabalho, assim, a gente usa muito no trabalho de SEO, mas eu acredito que isso transcende hoje o trabalho de SEO e de site, que é a sigla EEAT. Isso significa experiência, expertise, autoridade e confiança. O T é trustworthiness, que em inglês é basicamente a confiabilidade. E aí, quando a gente pega Uhum. essa sigla e a gente analisa ela e algumas perguntas que o Google traz nos guias, a gente consegue ver que isso é o caminho, na minha visão, para a diferenciação. Além de eu ter, claro, um posicionamento de marca, resolver um problema de verdade de uma forma diferente da que o mercado já resolve, que aí isso fica mais na esfera ali do posicionamento estratégico e o branding, a estratégia de branding. Quando eu vou para o dia a dia e como eu vou comunicar esse posicionamento, eu preciso trazer elementos que reforcem a experiência primária ali do produto ou serviço, para que as pessoas confiem. Então, quando a gente fala do boom todo de TikTok, o que a gente tem no TikTok? Uhum. A gente não tem super produções milionárias ali de Não. TV, campanhas. Pelo contrário, quando tem, o negócio flopa. Porque as pessoas querem o usuário ali de TikTok, a pessoa O por trás real. do celular, no mundo real e contando a experiência sobre alguma coisa, contando um ponto de vista. Então, esse pilar da experiência, assim, é extremamente importante. Acho que nunca foi tão importante. Aí, quando a gente passa para o outro pilar, que é o da expertise, eu costumo brincar que é o quem é você na fila do pão para falar sobre determinado assunto. Que expertise que eu, Marcela, tenho para falar de SEO? Eu preciso conseguir comunicar isso para as plataformas e para a pessoa que está lá do outro lado também. Porque às vezes o que acontece é a marca tem essa expertise, ela tem anos de experiência, só que ela precisa conseguir Uhum. comunicar isso digitalmente também. Sim. E aí, então, experiência, expertise, autoridade tem muito a ver com a forma como o entorno, o ambiente, aí, mais especificamente a web, então, sites e redes sociais e tudo, me enxergam em relação a esse tema. Então, se eu sou uma autoridade, eu estou sendo falada sobre esse tema em relação ao mercado. E aí existem diversas estratégias que a gente usa para conseguir comunicar essa diferenciação e a confiança. A gente está num momento em que as marcas pegam muitos dados primários ali de pessoas, então eu preciso oferecer plataformas e ambientes seguros para que as pessoas também continuem ali nos meus ambientes digitais. Então, eu preciso conectar tudo isso com a minha estratégia de posicionamento de marca, de produto, de solução e de branding. É um desafio bem grande, assim, em meio a toda Sim. essa dificuldade de atenção que a gente vive. E a gente estava falando um pouquinho nos bastidores sobre a importância da criatividade nesse momento, né? Nunca foi tão, talvez, tão importante termos times ou pessoas com a criatividade mais aflorada. E aí eu fico me perguntando, que eu acredito que deva ser um desafio de muitos times, como é que é o equilíbrio, né? Porque para a gente ser criativa, a gente precisa de certo tempo, né? A gente precisa olhar de um jeito diferente para as coisas. E eu costumo dizer que se deixar a operação, o dia engole a criatividade, porque a gente tem muito mais coisas para entregar do que a gente consegue fazer. E para a criatividade a gente sabe, né? Precisa de descanso, precisa de um olhar diferente, precisa de um pouco mais de tempo, né? Entregar aquilo que a gente já está acostumado a entregar o tempo inteiro e as coisas que vão gerar, por exemplo, produtividade, de certa forma, né? A criatividade, ela talvez entre numa caixinha diferente. Como é que você vê isso e como é que você lida com isso com o seu time? Eu sei que vocês têm diversos clientes, estão lidando, né, com demandas
ultra criativas e demandas que são mais previsíveis, por assim dizer, que já fazem parte do dia. Como é que você equilibra isso na jornada do seu time? Você colocou muito bem. Existem diferentes tipos de atividade dentro do marketing. Existem atividades que são mais repetitivas e que a gente consegue Sim, automatizar mais sem ter um prejuízo de qualidade, de resultado. E existem as atividades que são mais criativas, que demandam de uma habilidade que eu acredito muito assim que as pessoas precisam se desenvolver e não vai ser um diferencial, vai ser um must have, uma necessidade que é o pensamento criativo em meio ao pensamento crítico, né? Então, criatividade, pensamento crítico. Então, eu acho que o primeiro passo é identificar quais atividades eu consigo, de fato, automatizar e quais que não deveriam ser automatizadas, porque senão eu tenho perda de qualidade ou eu vou ser engolida pelos meus competidores. E existe um objetivo, assim, que eu particularmente traço em relação ao uso da inteligência artificial. A gente já usa a inteligência artificial na Neopatel desde 2018. A gente usava o nossa. Jasper, que é para produção de conteúdo, então não é uma coisa super nova para o nosso time, então a gente já tinha alguns olhares sobre, mas a gente acelerou muito com o boom do ChatGPT. E aí, assim, o objetivo que eu traço é a gente vai usar a inteligência artificial com o objetivo primário de aumentar a qualidade, de aumentar a barra. Por quê? Cada vez vai Sim. ter mais campanha parecida, porque se eu peço para a IA criar uma campanha, ela vai criar, mas ela regurgita mais do que já está na web. Então, meus competidores, se eles usarem a IA, eles vão ter campanhas parecidas. Então, como que eu uso para a qualidade? Porque essa qualidade, ela pode me oferecer, me permitir eficiência também. Se eu colocar um objetivo primário de eficiência, dificilmente eu vou ter já um resultado de qualidade. Então, eu foco em aumentar a barra. Eu vou dar um exemplo de Nossa. algo que a gente vem desenvolvendo há um tempo e que tem sido bem interessante. A gente está vendo alguns resultados já. A gente faz um trabalho muito forte de produção de conteúdo voltada para SEO, de conteúdo voltado para busca, e é um conteúdo que, assim, quando a gente vai para dados da web, hoje tem uma produção enorme de conteúdo no Google disponível e tem muito conteúdo parecido. Então, como que a gente se diferencia? A gente precisa se diferenciar. Então, a gente acredita muito nesses elementos que eu comentei agora há pouco e num casamento entre esse trabalho e o trabalho de marca, trabalho de branding e o que a marca quer comunicar. E aí, esse trabalho, para eu unir esse trabalho sem a inteligência artificial, ele tende a ser muito moroso e complexo, porque ele passa por diversas etapas ou várias pessoas para revisar o tom, porque marketing tem muitas disciplinas, então cada pessoa vai pegar uma parte e tudo, e Uhum. aí acaba que ele era mais complexo de fazer antes. Quando a gente estabelece um processo usando a IA como uma ferramenta para nos ajudar nisso, o que a gente fez? Nós criamos o que a gente chama de client mode, então a gente criou uma forma de falar sobre cada marca e escrever, produzir conteúdos e campanhas para cada marca usando a informação de marca ali que eu quero. Então, os guias, os do's and don'ts, o que eu posso comunicar, o que eu não posso, que tipo de imagem eu posso criar e que tipo que eu não posso. Então, foi um trabalho bem inovador, assim, que a gente está fazendo, ainda está caminhando a cada evolução aí, a gente vai tendo melhores resultados. E aí a gente consegue fazer produção de peças e de conteúdo com o apoio da IA, nunca como o último ali, né? Tem Sim. parte humana em cada etapa, mas isso me permite que esse conteúdo ele fique com ainda mais qualidade. Então eu nunca vou lá no ChatGPT e vou falar, cria um conteúdo sobre acessórios para celulares, só isso. Não, é assim, são prompts, uma quantidade de prompts enorme, muito bem trabalhados e pensados, e a cada output que eu recebo, eu tenho uma pessoa, um profissional ali trabalhando nesse output, melhorando, conferindo fontes. Então a gente conseguiu Nossa. casar esses dois olhares e com isso melhorar essa parte da qualidade, ainda mais, subir a barra da qualidade, mas com muito pensamento crítico também por trás, assim, você comentou da criatividade. Aí o que aconteceu? A gente teve um ganho de eficiência,
que não era o objetivo primário, era a qualidade, mas a gente teve um ganho de eficiência Uhum. que a gente está usando para a qualidade, que vem muito a partir desse pensamento de liberar tempo para criatividade e tal. Então, uma Perfeito. vez que eu consigo produzir uma peça, um conteúdo em menos tempo, eu pego esse tempo e eu uso ele para aplicar a criatividade, para pensar fora da caixa, para olhar para fora ali, ver o que outros players estão fazendo, que tipo de coisa diferente que eu poderia fazer, para dar uma olhada nas redes sociais, por exemplo, às vezes a gente está fazendo um conteúdo que é um conteúdo mais de site ou de blog. Eu consigo ir nas redes sociais dessa marca, ver como que ela está comunicando, às vezes pegar um vídeo que é relevante, que conecta com aquele texto e fazer uma integração ali, trazer esse vídeo também. Então, sobrou um pouco de tempo para eu aplicar a criatividade, mas sempre tem que ter aquele foco que não é ganho de eficiência por eficiência, porque senão fica aquele ponto do, Sim, tá bom, ganha eficiência, então corta lá X pessoas e daqui a pouco no longo prazo essa criatividade ela foi engolida, né? Não vai estar em nenhuma etapa do perfeito. processo. Exatamente. E não, eu acho que você trouxe pontos super relevantes, que é o fazer mais com menos. Se a gente faz mais com menos, mantendo a qualidade, né? Porque eu acho que tem um ponto importante que é se a gente não mantiver excelência, a gente não entrega nada. Não adianta entregar 30 coisas e tá tudo mais ou menos, né? Tem que gerar valor. E o outro ponto é o sobrar tempo. Eu costumo dizer aqui que quanto mais tempo sobra para a gente fazer coisas grandiosas. Porque são as coisas grandiosas que demandam muito tempo, né? A gente vai, volta, repensa. E eu acho que a IA ela vem para isso. E eu vejo, recentemente a gente conversou sobre isso aqui no Bipotec, e eu vejo às vezes muita gente ainda preocupada, porque eu vou perder meu emprego por conta da IA. Mas no final das contas, a IA ela só funciona porque a gente pergunta bem. Ela só funciona bem para quem cria as melhores perguntas. Para quem, né, dedica tempo para entender como é que a IA está funcionando e a gente vai refinando a nossa forma de conversar com a ferramenta. Fazendo isso, com certeza a gente vai dar vários saltos aí de produtividade que a gente vai poder dedicar mais tempo de qualidade. Muito Exato. bom. É muito curioso isso, porque o meu background é jornalismo. Então, eu já tive numa outra vida, eu fui jornalista, trabalhei na Band, na Globo, e Sério, que massa. Na outra vida é ótimo, adorei. porque parece, né? Assim, passou tanto tempo já e tanto trabalho e tudo. E aí o trabalho do jornalista é fazer as melhores perguntas possíveis, porque você tem ali uma Sim. oportunidade e você tem que assim, ser extremamente assertivo. Então você vê assim painéis, às vezes outro dia eu estava num evento que é atrelado ao Web Summit, e as perguntas que as jornalistas fizeram, assim, foram sensacionais. Eram painéis de 15, 20 minutos. Então, você tem pouquíssimas perguntas, 3, no máximo 4 perguntas para fazer, e você tem que extrair o melhor. Então, eu vejo uma tendência, assim, muito grande de pessoas que sabem fazer perguntas, conseguirem se adaptar mais rápido a esse uso das ferramentas de IA. E muitas vezes essas pessoas vêm de um background de jornalismo. No meu time eu tenho desde desenvolvedores a redatores, né, que a gente chama que são Que muitas vezes massa. background de jornalismo, aos estrategistas digitais e quem trabalha ali com PR. Então, é um time com uma diversidade de perfis e de função, de skills, e eu vejo que muitas vezes quem consegue, já tem esse background de fazer pergunta, consegue se adaptar um pouquinho mais Uhum. rápido e vai ajudando os outros também. E aí tem muito a ver com o pensamento crítico, que é uma habilidade que precisa ser mais desenvolvida, que ajuda muito na criatividade que você falou, porque eu tô falando assim de tempo, claro, para eu conseguir pensar e não só seguir no piloto automático. E eu tô falando de construção de repertório, que eu também preciso de tempo para estar aqui trocando uma ideia com você hoje. Isso vai me ajudar no meu repertório Sim. para assistir, Uhum. enfim, diversos estudos e por aí vai. E questionar, né? A gente criou um mantra agora na NP que é o pare e pense. Pare e pense, saia do piloto automático. É tão óbvio quanto, mas Sim. precisa ser dito. Não, não. E você falou do Parem Pense
Eu uso muito o respire e responda. Que Ótimo. é a gente que vive no mundo do remoto, aí a gente estava falando do Slack recentemente, né, no início do episódio, e aí às vezes a gente está dando uma troca intensa, né, porque sim, a gente tem conversas desafiadoras intensas, e muitas vezes eu vejo as pessoas respondendo no piloto automático, aí eu falo, não, peraí, ó, leia com calma, não responda imediatamente, respire, depois você responde, né? E eu acho que é muito isso. Eu ainda sinto uma dificuldade, e aí dos times em geral, não estou falando especificamente de marketing, não. Ouvir a escuta, né? Deixa eu ouvir exatamente o que essa pessoa quer. Deixa eu perguntar, né? Perguntar, ter a curiosidade de, cara, me fale mais. Me conte mais, me conte mais, me conte mais sobre o que você está pensando. Por que você pensa dessa forma? O porquê, às vezes, Isso, né? Então, os porquês da história são bem importantes. Então, ainda vejo um desafio grande em todos nós. E bota todos nós porque a gente está em níveis diferentes, mas todo mundo tem seus desafios de escuta. Então, essa escuta curiosa, né, em relação ao que o outro está falando, para que eu consiga estabelecer expectativas em relação ao que eu vou entregar, ao que a outra pessoa quer, e as boas perguntas. é bem por aí Eu, mesmo. eu, eu vejo que muitas vezes as entregas ruins, elas são consequência da não escuta em relação ao que foi pedido e o não aprofundamento com boas perguntas. E aí você sai fazendo. E aí quando você entrega, o cliente sai, mas não era isso. E isso é um fator crítico, porque o marketing, a gente tem, como eu falei, diferentes disciplinas dentro do marketing, diferentes tipos de entrega, de Sim, necessidade ali em prol dos objetivos, vários KPIs, né? Muitos por frente, por canal, enfim. E um volume muito alto, normalmente, de ações. O dia a dia do sim. profissional de marketing, ele é numa velocidade muito acelerada. E Uhum. se a gente não sai do piloto automático, claro que tem atividades, como eu falei, que a gente consegue dar uma ligadinha ali e isso nos ajuda também, mas você tem que ter o discernimento, esse pensamento crítico de saber que horas sair do piloto automático. E eu acho que tá muito nessa parte mesmo, da relação humana, do escutar, bom, se eu vou analisar dados, assim, é uma coisa que eu não posso fazer no automático, porque eu preciso encontrar Sim. razões de um sucesso ou de uma falha, eu preciso cruzar olhares, então assim, eu preciso estar com uma atenção plena ali. E um pensamento crítico aflorado, na hora da criação, então, a criatividade. Então, eu acho que esse mantra do pare e pense, ou do respire e pense, ele te ajuda a desenvolver as outras habilidades ali, que podem fazer a diferença nesse futuro barra presente que a gente já está vivendo, né? Porque não é só sobre dominar a IA, e é isso como Não. uma hard skill, porque essas soft skills, essas habilidades mais comportamentais, elas são o que vão nos diferenciar muito do que essas ferramentas podem entregar, porque elas não conseguem replicar, elas replicam ali o que está na internet, ou elas criam a Uhum. partir de textos e conteúdos que estão ali, mas a gente tem uma capacidade de criação que não consegue ser acompanhada por ela. A gente cria para ela criar, então a gente precisa pensar nisso também. Adorei isso. A gente cria para ela criar. É exatamente isso. A gente cria para ela criar. É, Acho que porque eu brinco que ela, assim, no final ela regurgita coisas. Então, sim. se tem muitas marcas que às vezes ficam em dúvida sobre deixar a inteligência artificial se apropriar ou não do conteúdo, tem uma questão até, assim, extremamente relevante nisso, nessas discussões de rastrear o site ou não. Uhum. Pega um conteúdo, às vezes pode não dar crédito e tudo, mas de alguma forma a gente está influenciando lá. Se eu não estiver influenciando, provavelmente o meu competidor, um outro player do mercado vai estar, porque ela se alimenta da web. Sim. Sim. Exatamente.
Não, perfeito. Adorei essa nossa discussão do produtividade e criatividade. Eu acho que a gente vive um desafio muito grande ainda, da cobrança por respostas imediatas. Eu acho que a gente precisa de mais tempo para pensar e responder. Então, eu acho isso bem importante, né? A gente vive numa velocidade que hoje todo mundo está no imediatismo, né? Eu respondo logo, começo logo, já li, já respondi. E algumas coisas sim funcionam, mas outras a gente precisa dizer, não, olha, ainda não tenho essa resposta, eu preciso pensar um pouquinho mais. Sim. E eu acho que tem muito a ver também, a gente falou bastante de trabalho remoto e de liderança, tem muito a ver com a forma como a liderança também se comporta, conectando isso Sim. com o trabalho remoto, Uhum, a forma como a liderança auxilia o time na comunicação. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, uma função de liderança, se alguém recebe, um liderado recebe uma mensagem de um líder, 5 da manhã, vamos supor, e a pessoa tá com a notificação ali, porque o remoto tem essa questão também da flexibilidade, muitas vezes. E aí, se a pessoa não veio na comunicação, se aquilo é urgente ou se aquilo não é urgente, cara, uma liderança me mandou essa mensagem, eu recebi a notificação, eu vou entender que aquilo é urgente, se não tiver comunicado. Então, a comunicação, ela é uma via de mão dupla, ela tem uma responsabilidade de quem comunica e de quem recebe. De quem recebe de perguntar, de falar se não entendeu ou se entendeu, de perguntar se é urgente ou não, e de quem comunica também. Então, isso é uma boa prática também. extremamente simples que eu faço com o meu time, que é toda vez que eu mando uma mensagem, assim, principalmente se for, eu evito, mas se for fora de horário mais comercial, por alguma necessidade, normalmente eu programo ali no Slack, mas, enfim, se precisou, eu coloco entre parênteses, não é urgente, ou é urgente. Então, assim, você também conseguir comunicar, você também ajuda para essa cultura de aceleração. Você faz seu pouquinho ali, né? Você faz sua parte ali também. Sim, sim. Não, isso é fundamental porque é um grande desafio, principalmente as empresas que estão nessa, né, saíram do presencial e foram para o remoto, também que a expectativa da resposta quase automática, mesmo no horário comercial, né? E esquece, a pessoa pode ter uma reunião, ela pode ter desligado as notificações para fazer um trabalho de criatividade durante, sei lá, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, né? Então, esses combinados do. E aí, a gente pode mandar mensagem fora do horário? Sim ou não? A gente tem que responder sim ou não? Né? A gente pode desligar as notificações durante o horário de trabalho? Esses pequenos combinados é que vão fazer com que o remoto funcione de forma mais produtiva. Eu acredito muito que um bom remoto, bem feito, com a cultura forte, ele acaba sendo mais produtivo que o presencial, pelo menos presencial que a gente conhece por aí, que é aquele que toda hora tem alguém na sua mesa te perguntando. E você não tem controle de dizer, olha, agora eu não vou ouvir ninguém, não vou ouvir nada, eu vou focar para terminar o relatório, terminar a peça, ou fazer essa entrega final, que eu acho que o remoto ele consegue fazer isso bem quando tem uma cultura que confia em todo mundo, que parte do princípio de que se eu contratei logo, eu confio. E aí a gente consegue ter mais momentos, ao meu ver, de criatividade, porque sem esses combinados a gente não vai, a gente passa o dia inteiro na expectativa da próxima mensagem. É. Eu, assim, vou trazer o meu contraponto. Eu acredito que os dois modelos funcionam, podem funcionar, e eu não sou necessariamente assim, eu sou muito, gosto muito do remoto e trabalho assim há anos, mas eu acredito também no modelo presencial. Acho que é muito sobre os rituais, cultura, governança e tudo mais, porque senão pode acontecer exatamente isso que você falou. E eu acho que tem a ver muito com o tipo da empresa Sim. e o tipo de entrega. Por exemplo, uma startup que vende produtos físicos. E ela acabou de nascer, assim, eventualmente o mercado dela vai ser um mercado já mais offline, que tem muito evento, demanda de. Vamos dizer assim, um mercado mais tradicional. Então, assim, pode acontecer de ser mais benéfico para essa startup ter um escritório e trabalhar junto para criar cultura e as pessoas se alinharem mais rápido, ganhar velocidade.
Então, eu não sou a favor de um ou de outro. Eu acho que podem ter benefícios nos dois. A questão é a forma como você faz. Eu tenho uma tendência a gostar muito do modelo híbrido, inclusive, que vários clientes nossos trabalham e, assim, gostam bastante, que é, beleza, dias de produtividade, entrega ali sozinho, eu consigo fazer grandes blocos e trabalhar remoto. E aí os dias de, às vezes até um brainstorming junto, um workshop, um exercício mais que eu preciso trabalhar colaborativamente, o presencial, assim, ele tem um valor muito grande, que é o olho no olho ali. Então, eu acredito nos dois modelos. A questão é muito sobre o como você também estrutura e não segue só ali um jeito antigo, né, de trabalhar que talvez já não faça mais sentido hoje. Então, acho que essa Sim, sim. presencial ela é muito importante. Eu vejo muitos times de marketing se organizando para isso de uma forma bem legal. Então, se a gente vai 2 dias na semana, vamos usar esses 2 dias, ninguém tem reunião. Então, assim, eles estão literalmente ali trabalhando juntos, trabalhando de forma colaborativa. Porque também de que adianta? Você vai, marca presencial, e aí todo mundo tá em call, cada um com uma pessoa, assim, daí realmente é Sim. trânsito que você passou, estresse, às vezes um pouco à toa. Então, eu tenho visto esse olhar, assim, bem estratégico de intenção para o presencial, que eu tenho achado bem interessante ter ouvido muito feedback positivo. Sim, sim, por isso até que eu falei, né? O presencial, como a gente tem visto hoje na maioria das empresas, ainda é um presencial que não virou a chave, por exemplo, para confiança, para produtividade, né? Produtividade ainda é focada em hora trabalhada e não em entrega de resultado, e aí isso precisa mudar. O híbrido eu acho mais difícil do que o remoto e o presencial juntos, porque ele tem o desafio de pegar o melhor dos mundos dos dois, né? Tem que pegar o melhor dos mundos do presencial e o melhor dos mundos do híbrido. O que a maior parte das empresas, principalmente as grandes, não entenderam é que elas já são remotas, né? Se elas tiverem 2 ou 3 prédios diferentes, se as pessoas estiverem espalhadas em 2, 3 estados, elas já têm uma série de processos ultra remotos para funcionar bem. E sim, acho que o lance do como você começa tem muito a ver com o que o seu negócio permite. Essa é a primeira pergunta. Se o meu negócio permite que eu seja presencial ou que eu seja remoto, né? E algumas empresas, inclusive, vão ter que rodar 2 modelos, porque dá para ter o time inteiro remoto, mas de repente um deles, de repente logística, tem que ser presencial se você entrega produto físico ou lida, por exemplo, com coisas mais físicas. Mas esse é o desafio. Eu acho que todo desafio é o como, né? Como cada um quer tocar esses modelos. Mas reside aí o desafio em todos, né? Pessoas, processos e ferramentas para qualquer que seja esse modelo. E aí quando a gente casa esse ponto que você falou se eu já tenho, às vezes, alguns diferentes prédios e tudo, quando a gente casa com essa necessidade de marketing, de mais criatividade, pensamento crítico no marketing, em alguns dos meus papos eu discuti muito o como isso pode vir também de uma diversidade maior no time, porque uma vez que só existia um modelo tradicional e presencial, muitas vezes acabava se contratando mais do mesmo. O time de Sim. marketing, até já fiz uma newsletter no LinkedIn sobre isso, assim, o time de marketing que mora mais ou menos na mesma região, que tem uma classe social parecida, que gosta todo mundo ali das mesmas coisas, frequenta os mesmos bares, enfim, tem condições às vezes de família próximas. E aí isso com essa possibilidade do remoto, isso traz um potencial enorme, assim, de eu trazer para o meu Enorme. time. Hoje eu tenho pessoas no meu time que, assim, vão desde o sul do Brasil, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ali, a Amazônia, Nordeste. Então, tem gente fora do Brasil. Então, essas pessoas vão trazer uma diversidade de competências e de pensamentos, de vivências, de repertório, que tornam o meu resultado final mais rico. É claro que eu tenho que conseguir trabalhar como liderança esse trabalho colaborativo e conseguir um ambiente seguro para que todos possam colocar seus Uhum. não fique naquela do perfil mais dominante, só agregar ali.
Mas isso também pode trazer um resultado final pro marketing, meio a tudo isso que a gente está falando, assim, casando todos os pontos, que ele é mais colaborativo, mais diverso e mais com pensamento com diferentes olhares, e não tanto os mesmos vieses, então eu consigo ter um resultado melhor, em vez de só contratar, por exemplo, quem mora na zona sul de São Paulo, porque eu preciso da barreira física ali, né? Então isso tem um benefício Sim, enorme sim. no marketing nesse aspecto. Não, eu acho que essa sua fala casa com todos os times, né? E eu acho que o remoto ele impulsiona mesmo isso, né? Aqui a gente tem, inclusive, uma pessoa da Amazonas também, que aí uma vez a gente estava numa coisa e falou assim: eu na minha rua, o jacaré atravessa a minha rua e eu trabalho para uma empresa em São Paulo e não preciso sair da minha casa. E essa diversidade é uma diversidade natural, que não precisa ser criada, inventada, né? Então, pessoas de lugares diferentes, que pensam de forma diferente, você não precisa rotular ninguém. Para mim, o melhor dos mundos. Eu costumo dizer que se o time pensa igual, a gente vai ter as mesmas ideias. A gente não vai conseguir ver o mundo como ele é, diverso. A gente não consegue nem ouvir o outro, exercitar. Ouvir o outro, porque no final a gente só está falando sobre as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, eu acredito muito na diversidade essa, né? Que a gente não rotula ninguém, que a gente pode sair contratando e deixando o time com a cara completamente diferente, gerando até alguns conflitos bons. Eu Sim, costumo dizer que conflitos bons são necessários tem que para que ter, a gente entregue melhor. tem que ter. E aí, quando a gente fala de tech, que eu sei que é muito do seu público, isso também repercute em resultado Sim. palpável, assim, tem casos de, até escutei uma vez numa palestra, se eu não me engano, era do Banco do Brasil, um case de que um time diverso, com diferentes olhares, permitiu que novos features de um produto, se eu não me engano, era do aplicativo, eles fossem já colocados desde o começo, porque eles foram pensados por pessoas diferentes que tinham necessidades diferentes, em vez Sim. de eu coloco para rodar o produto, volta, eu desenvolvo um feature, coloca para rodar, volta. Então, assim, eu tive um processo mais efetivo, mais eficiente do ponto de vista financeiro, Uhum. de produtividade, e que agrada esse público, traz satisfação de público mais, com uma velocidade mais rápida. Por quê? Porque no começo eu tinha um time de profissionais mais diversos que conseguiu trazer seus pontos. Então, existem alguns mitos que rolam por aí de que essa questão de diversidade não traz resultado palpável. E, assim, é o oposto. Tem diversos cases, se a gente for pegar, de tanto empresas pequenas como empresas médias e grandes, que conseguem tangibilizar em resultado que apoia ali metas financeiras, né? Sim, sim. Não, e o próprio teste, né? A gente vê muito, tanto em marketing quanto em produto, tecnologia, a gente precisa testar muita coisa. E às vezes só você colocar duas, três pessoas para fazerem algo de um jeito diferente, de forma muito rápida, você já vai gerar três, quatro peças diferentes para a gente testar no mercado, duas, três formas. De repente, na minha visão, o botão tem que ser ali, na sua, o botão é lá, e a tela tem que ser de um jeito diferente. E se a gente tem essa opção de olhar para esses cenários trazidos por pessoas diferentes, a gente já está ali mitigando riscos, né? De repente seguir o fluxo de uma única pessoa é quando a gente tem os usuários, principalmente das grandes empresas, usuários com características completamente diferentes. E hoje não dá para fazer nada. E aqui em marketing é a mesma coisa. Imagino que vocês testam todos os dias milhões de versões diferentes de algo, criada por pessoas completamente diferentes. Então, Sim, só o teste em si já precisa de diversidade, senão a gente está testando o mesmo e mais do mesmo. exatamente. Muito bom. Adorei. Muitos insights. A gente já sabe que o mundo está mudando. Vamos ver até onde ele vai, né? Eu costumo dizer que a gente já sobreviveu a muitas mudanças. Vamos sobreviver a essas. O Ah, time de marketing vai ficar melhor.
Os times de marketing vão ficar melhores, eu acredito muito nisso. E é isso, muitos insights. Marcela, adorei. Que venham os próximos passos e as próximas conversas. Várias ideias aqui ao longo do papo e eu vejo assim uma confiança maior em relação a esse futuro que a gente falou aqui, essas transformações muito aceleradas por IA, claro que nem tudo é IA, mas acelerou muita coisa. 2 anos atrás a gente estava assim, todo mundo levemente desesperado. Agora eu vejo a gente assim tá passando do pico de hype até números de investimentos no Vale do Silício, assim, mostram isso e as pessoas estão mais pé no chão, entendendo, ok, vamos trabalhar esse negócio aí, como que vai ser, onde eu quero chegar, que acho que é a primeira pergunta, e aí depois o como, não vou só usar por usar, essa clareza dessas habilidades que eu preciso desenvolver, então pensamento crítico, criatividade, adaptabilidade, e essa visão estratégica, você comentou no começo, esse olhar de negócio, marketing, ele precisa estar cada vez mais plugado ao negócio. Sim. Assim, função CMO, se não está olhando para o negócio, desculpa, em algum momento vai ficar para trás de alguma forma. Então, acho que são muitas esferas, mas que a palavra final é integração, porque a gente vê até muita integração, muita necessidade de integração entre as diferentes áreas. Então, estou falando de marketing, tech, próprio RH, enfim, de todo mundo trabalhando ali para entender como chegar ali onde a gente quer, onde a gente precisa como empresa. Então, em prol de um objetivo final. Acho que esse é o momento que a gente está. Então, esse cenário me anima. Apesar de, claro, a gente ter diversos receios em relação ao futuro, eu acho que ele, de alguma forma, está um pouco na nossa mão também. Então, Sim. Temos que trabalhar juntos para isso. Olha, gostei muito. Eu também, eu tô nessa energia do vai dar certo. Adoro essas experimentações e assim com essa confiança de que a gente vai conseguir bons resultados até que venha a próxima novidade. E a gente vai incorporando, né? No final das contas, você falou em repertório, a gente vai incorporando essas novas habilidades, essas novas ferramentas, porque no final é isso, é mais uma ferramenta. Né? A gente já passou por tantas e elas foram ficando, algumas se perderam no caminho, outras ficaram e a gente usa no dia a dia. E eu não acredito que nenhuma ferramenta seja maior do que a gente. Né? Viram outras e a gente vai fazendo o trabalho de, ok, como é que eu uso isso para melhorar meu dia? Como é que eu uso isso para melhorar meu resultado? E foi assim com todas as últimas revoluções todas que nós tivemos ao longo da história da humanidade. Então, assim, sim, adoro ouvir isso de você. Estou otimista com o que vem pela frente. Animada. Sim, sim, sim. Muito bom, gente. Até o próximo. Um beijo. Quem gostou, curte, compartilha e que venham as novas conversas muito boas para que a gente possa impactar mais pessoas. Marcela, 1000 beijos. Obrigada pelo papo. Obrigada a quem escutou aí, dedicou atenção, que é algo muito raro hoje em dia. Se quiserem me seguir também nas redes, principalmente LinkedIn, que eu posto bastante coisa. Marcela Merigo, Marcela com 2 L's. E o canal tá aberto para discussões também, se alguém pensar em algum ponto, gerar insights, se quiser compartilhar. Obrigada, Karen. Obrigada a você, foi ótimo, lindo, lindo. Beijos. Beijo. Obrigada por assistir mais um episódio do People Tech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!